Vamos então, eu quero ler com você do versículo 5 ao 6 e depois do 14 ao 17. Curva a sua cabeça. Senhor, eu quero agradecer por nossos visitantes. Muito obrigado. Muito obrigado que estamos adorando ao Senhor hoje aqui neste lugar. Também quero agradecer que as pessoas que estão acompanhando de casa, como naquele dia tínhamos pessoas até de hospital acompanhando também o culto, as pessoas que estão ligadas agora e assistindo essa palavra, assistindo esse culto, que o Senhor toque também nos corações, Pai. Mas nós queremos pedir mesmo ao Senhor que ilumine a nossa mente. Nós queremos entender, ó Pai, a Tua palavra, por que esse texto está aqui? Porque o Senhor destacou esse texto, milhões e milhões e milhões e até bilhões de pessoas já viram isso, já leram esse texto. O Senhor preservou essa palavra tanto tempo para nós. Muito obrigado, Pai. Mais de 3.000 anos desses episódios aconteceram e nós estamos aqui falando deles. Muito obrigado, Senhor. Agora ilumina a nossa mente, queremos compreender, sair daqui com uma palavra viva para usarmos no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos ler do 5 e 6 e depois do 14 ao 17. Vamos lá juntos, 5 e 6. Eu estou em outro texto, eu estou em outro livro, espera aí. Calma aí, Josué. Agora sim. 5 e 6. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Agora vamos ler o 14, do 14 até o 17. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que ficava ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, e que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Conta-se que durante a construção da ferrovia transcontinental, lá americana, isso foi por volta de 1836, 1800 e alguma coisa. Essa ferrovia, eu falei ferrovia, né? Não falei rodovia, não. Essa ferrovia cortava o país de leste a oeste. Bem, os Estados Unidos é um país muito grande. E ela vinha em vários lugares. Muitas pessoas foram contratadas. Tem vários filmes sobre ela, sobre essa construção dessa ferrovia. Um jovem que trabalhava ali, olhou um abismo muito grande e falou assim: como é que nós vamos atravessar aqui? Não tem como continuar. Um dos engenheiros riu para ele, falou: não, tem como. Mas como se faz isso? E ele então disse o seguinte: primeiro construiremos uma pequena plataforma, sobre a qual poderemos trabalhar. Depois, sobre ela, construiremos a ponte. Aí o rapaz respondeu: mas essa plataforma não chega até o outro lado. E o engenheiro disse: ela não precisa chegar. Ela só precisa ser suficiente para o próximo passo. Então, constrói, tendo o suficiente para o próximo passo. É assim que Deus frequentemente trabalha. Nós queremos ver a ponte inteira construída. Nós queremos ver o nosso planejamento todo à frente. Mas Deus mostra apenas o primeiro passo. Foi exatamente isso que Israel experimentou diante do Jordão. Bem, você sabe o que aconteceu ali. Eles chegaram diante, nós lemos aqui boa parte do texto, vamos ler os restos depois, deixa tua Bíblia aberta aí. E aí quando chegaram ali, falou assim, ó, o rio.
Deus não podia escolher uma data melhor para passar? Porque tinha datas que o rio estava baixo, mas Deus queria ali naquele momento, olhou, tudo cheio. Pega a arca, se distancia do povo, é mais ou menos 600 côvados, dá 400 metros, mais ou menos, não fiquem muito próximo da arca, deixa os sacerdotes levarem. Quando os sacerdotes chegaram, a água não parou, continuou. E agora? Bastou botar o pé e a água começou a parar, a descer de lá. Olhava para longe, já não vinha mais água. E aí a água foi descendo e foi se abrindo tudo. Josué assume essa liderança do povo e agora eles chegam ao limite. O limite está muito perto da terra prometida. Como eu já falei antes, eles já visualizaram a terra, olharam Jericó por ali, eles iam começar, grandes lutas virão, Jericó, Ai, muitas coisas vão acontecer, mas tem que começar. Deus deu o primeiro passo para fazer. Bem, tem gente aqui que trabalha com construção, então a pessoa pega no primeiro dia, tem mais de um, tem mais de dois, tem mais de três, muita gente aqui que trabalha com construção. E aí quando alguém fala assim, faz aí o desenho, faz o desenho, bota aí. O cara, você chega lá, o cara está fazendo o alicerce, você, o cara está 2 semanas aqui, não estou vendo nada. E você fica, poxa, não é possível. Tu volta lá de novo. Tem que dar o primeiro passo. As coisas vão chegar lá. Mas é preciso dar o primeiro passo. O problema é que quando eles chegam diante do problema, ou seja, diante daquela situação toda, o rio é muito grande. O obstáculo é gigantesco. Às vezes acontece isso. Tem casos que não dá mesmo, o terreno é tão ruim, complicado, que não dá para construir. Aí o pedreiro fala assim, ou o engenheiro fala assim, não dá, você vende esse terreno, compra outro, porque nesse terreno não dá para construir. Tem lugar que não dá, mas ali Deus queria que fosse feito daquele lugar, daquela forma, daquele jeito. O Jordão transbordando, como diz lá no versículo 15. Não havia barcos, não havia pontes, não havia estratégia militar. Eu acho que militar também, tem alguns aqui também, constrói ponte, consegue construir, você olha assim aquele rio, não é possível, eles arrumam um jeito, arrumam cipó, não sei o quê, jogam do outro lado, e daqui a pouco os caras conseguem construir uma ponte, o batalhão passa ali. Não é impossível, mas parecia impossível. Em toda a caminhada, Deus colocou o povo exatamente onde só Ele poderia agir. A saída, encontra o Mar Vermelho. Meu Deus, como é que vai ser? Abriu. No caminho, encontram os poderosos povos. E Deus foi trabalhando ali o seu povo. E agora, quando parecia que estava tudo bem, tudo certo, assume um novo líder, o rio transbordando. Mas Deus falou para ir agora. Porque a fé cresce quando os recursos humanos terminam. Então, quando acaba o recurso, a fé cresce. Eu quero falar hoje com você sobre esse assunto. Quando Deus abre caminho onde não há. De repente você está vivendo uma situação assim que você fala, não sei, bati aqui de frente, agora só tem essa parede. Não tem como. Na nossa visão humana, não tem como seguir mais, não posso caminhar mais, já estou onde poderia, não tem como crescer mais, como desenvolver, como caminhar, como seguir nessa direção. Primeiro, Deus frequentemente nos conduz até o impossível. Do versículo 1 ao versículo 4, leia comigo aí. Eu falei para você deixar sua Bíblia aberta, a gente vai ler os textos. Vamos lá. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, levaram, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, havia a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que a conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que, por tal caminho, nunca
passastes antes. Eu tinha falado com você 400 metros, não, dá em torno de 1.000 metros, quase 1 quilômetro de distância. Olha, vocês ficam quase 1 quilômetro de distância dela, da arca. Humanamente falando, aquele era o pior momento para atravessar. Era o tempo da colheita. E o Jordão, ele estava transbordando. E Deus escolheu aquele lugar. Deus não escolheu um lugar estreito, Deus não escolheu um lugar raso, Deus não escolheu um val do rio, um espaço menor, Deus escolheu aquele lugar. Deus escolheu um cenário impossível. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém poderia dizer depois, nós alcançamos, nós conseguimos, nós passamos, foi impossível, porque Deus escolheu assim para dizer, foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi por Ele, foi através dele que nós conseguimos. Se tivesse facilidade, Israel diria, conseguimos nós, mas agora todos nós sabemos que foi Deus, todos nós sabemos que foi Deus. Há momentos na nossa vida em que Deus não remove o problema. Há momentos na nossa vida que Deus nos leva até o problema. Não porque nos abandonou, mas porque Ele deseja revelar o seu poder. Ele quer mostrar a você que Ele pode. Aliás, na nossa doutrina, sempre afirmamos a soberania absoluta de Deus. Mas tem coisas que não dá para entender, pastor. Não é para entender. Tem coisas que não dá para entender porque não é para entender. A nossa fé está em Deus, através da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós não conseguimos compreender, mas sabemos que Ele é soberano, está à frente de tudo. E Ele pode resolver todas as coisas. Mas por que Ele quer assim? Não sei. Não dá para questionar Deus naquela hora, Senhor, por que não podemos passar para lá, seguir mais adiante e passar naquele lugar mais raso? Não, é aqui que você deve passar. Nada acontece por acaso. Até os obstáculos são governados por Deus. Na hora que a gente está passando é difícil, né? Romanos 28, 28. E nós sabemos, segundo a palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o obstáculo está ali. E eles olharam. Eles se distanciaram. Porque havia uma exigência de uma santidade. A arca tinha todo o processo para se usar a arca. Eu quero falar o segundo ponto. A presença de Deus é mais importante do que o caminho. Eu vou falar, você repete comigo. A presença de Deus é mais importante que o caminho. Então vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Vamos ler o 3 de novo e vamos ler até o 6. E ordenaram ao povo dizendo: quando vides a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja uma distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou o sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança, passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. A presença de Deus é mais importante do que o caminho. A arca da aliança ocupa o centro dessa narrativa. E outras questões também aparecem. A arca da aliança eu vou dizer um objeto, né? Mas é algo maravilhoso. Por ordem de Deus ela foi construída. Eu sei que tem visitantes aqui, de repente você não sabe o que é a arca. De repente tem alguém aqui que não sabe o que é a arca. E quando fala arca, a pessoa pensa que é a arca de Noé. Não. Eis a arca. Está vendo? Essa é a arca. É uma réplica da arca. Então, feito de madeira de acácia,
coberta de ouro, e lá dentro as tábuas da lei, um pote com maná e aquela varinha que Arão usava que floresceu. Essa história também é interessante porque Deus provou que Arão era o homem escolhido de Deus. Mandou cada um colocar uma vara lá e botar a tribo que era. E Arão era da tribo de Levi. E ele colocou lá o nome. Depois, quando eles foram olhar, uma estava florescendo, era aquela. Então, esse foi o homem escolhido. Arão foi escolhido para ser o sacerdote. Isso foi já antes desse episódio. Arão já tinha morrido aqui no texto. Mas ali dentro tinha essas relíquias, eu vou dizer assim, tá? Essas relíquias. E não é qualquer pessoa que podia levar, somente a tribo de Levi, homens separados para levar a arca. Mas ali aconteciam coisas maravilhosas. Eu não sei se você já ouviu falar do filme Em Busca da Arca Perdida. Já viu? Indiana Jones, a procura da arca perdida. É essa arca que ele procura. Você coloca na internet, tem gente que diz que já encontrou a arca, mas não encontrou, não apareceu. Essa arca Deus tirou do meio do povo. Tem muitas histórias sobre a arca na própria Bíblia, né? Momentos da própria Bíblia em que Deus permitiu que essa arca subisse do meio do povo, ou quer dizer o seguinte: faltou a presença, acabou. Pode ser o lugar mais difícil, irmão, ou pode ser o lugar mais fácil. Sem Deus não dá. É melhor um caminho difícil com Deus, com a presença da arca, do que um caminho fácil sem Deus. Senhor, se o Senhor não for comigo, não irei. Essa arca foi construída lá, por ordem de Deus, está em Êxodo 25, depois você lê, agora não dá tempo, né? Ela tinha mais ou menos 1,10 m de largura, 70 de altura, e aquelas hastes para poder carregar. E a história de Arão está lá em número 17, né, quando floresce. Então tudo que foi relíquia do povo foi colocado ali dentro. Essa arca aparece sempre em situações assim difíceis. Eles começavam sempre a colocar a arca para ir para as guerras, e colocava a arca na frente. Só que quando o povo não santificava, não adiantava nada o objeto. Você começa a ver que Deus já começa a mostrar o que é a verdadeira fé lá no Antigo Testamento. Em alguns momentos, a arca teve período que a arca foi até levada pelos filisteus. Meu Deus, que absurdo! Deus permitiu aquilo, porque Deus olha o coração. Ele diz: santificai-vos. Se não santificar, não vai adiantar. Eu estou sentindo a tua presença, Senhor. São arrepios da carne. São coisas que nós temos na nossa emoção, mas não é a presença de Deus. Quando não somos obedientes, Deus não se faz presente. Ali, nesse texto, é o que está acontecendo. Ele faz presente, porque Deus está presente em todos os lugares, mas Ele não atua. A arca simbolizava a presença pactual de Deus no meio do povo. Israel não devia seguir nenhum mapa, devia seguir a presença do Senhor. Ele diz assim: vocês vão passar por um lugar que vocês nunca passaram. Vocês precisam manter uma certa distância, porque tem que ter reverência. Ou seja, quando há a presença de Deus, há reverência. Amém? Senhor, mostra o caminho que a gente vai. Não precisa. Deus responde: não vou mostrar o caminho, é só me seguir. Você só precisa dar o primeiro passo. Pô, se eu só mostrar o caminho, eu vou sozinho, porque não dá. Não dá. O cristianismo nunca foi um conjunto de regras para resolver problemas. Hoje, nos coaches estão tentando usar para isso, já há muito tempo, né? Você faz assim, assim. Jesus tinha 12 discípulos, então você tem que ter 12 pessoas. Um vai ser o traidor, essas técnicas, e você começa. Não é esse conjunto de regras, é a presença de Deus que faz a diferença. É a caminhada atrás de Jesus Cristo, mostrando como é. E Ele diz: eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai. Eis a arca. Eis a arca entre nós. A presença de Deus hoje entre nós. Hoje o Espírito Santo. E no tempo, Jesus Cristo, quando veio e morreu naquela cruz por nós, Ele foi para a glória disso. O Espírito Santo sempre tem alguém nos guiando, senão não vamos chegar ao caminho.
É uma caminhada atrás de Deus. Ele é o dono da história, Ele muda as coisas, Ele sabe o caminho. Muitas pessoas querem resposta antes da obediência. Não, me diz aí. Primeiro obedece, depois recebe a instrução. Querem garantia antes da confiança. Raramente Deus revela todo o caminho. E eu vou dizer quase sempre, Deus não revela todo o caminho. É a fé. É a fé. Mandou ir, estou contigo, vamos lá. E Ele testa a nossa fé a cada momento. É bom aquela estrada que você vem, você consegue olhar o caminho, né? Você olha. Eu já falei várias vezes aqui que eu tenho medo de avião. Bem, já falei umas centenas de vezes. Mas quando você está chegando e está de dia ou está à noite, você vê. Já tive que andar várias vezes, né? Ou andar não, tive que ficar dentro do avião sentado. Quando você olha e vê o aeroporto lá, me dá um alívio. Pô, eu sei que vai pousar lá e já me dá um alívio, mas ainda estou no ar. O negócio já está complicado. Dizem que o pousar ainda é mais perigoso do que decolar. Dizem não, é verdade, né? Mas me dá aquela calma. Só que quando eu estou no reino, quando eu estou na graça, quando eu estou trabalhando com o Senhor, Ele não me mostra onde eu vou pousar. Eu só vou começar. Eu sei que a gente está usando isso para a nossa vida particular e a gente precisa usar isso também. Mas isso acontece muito com a igreja também. Não é uma revelação espiritual aqui. Mas eu sinto que a nossa igreja está caminhando para uma mudança divina, dentro da palavra, do reino de Deus. Eu só quero começar. Eu não sei onde vai. A gente sonha, né? Vamos comprar aquele terreno, vamos comprar aquele. Aí compramos, agora vamos comprar o outro. Não deu ainda, porque o camarada lá botou um preço muito fora do padrão aqui da localidade. Aí nós, seguramos, não vamos comprar não, deixa, então a gente vai. Aí arrumamos ali um terreno para a gente poder estacionar. O povo não quer estacionar lá, a gente devolveu, estamos usando aqui, aí fica entupido ali de carro, mas está bom. Mas alguma coisa está acontecendo. Eu só quero dar o primeiro passo. E na tua vida? Hoje, olhando o Instagram, poucas horas, domingo também eu olho o Instagram, tá? Não deveria não, mas domingo eu dou uma olhada rápida, estou ali fazendo o sermão, e vi o Instagram, falei, rapaz, meu colega aqui viu, irmão, um amigo meu, ele era bem fortão, eu vou dizer a verdade, gordão, né? Não fortão, não, gordão mesmo. Aí eu estou vendo ele diferente, ele botou um vídeo, todo o processo dele, né? Como é que foi que ele passou por tudo aquilo, sofrimento. Quem olha ao final fala assim, claro, agora, gente, mas quem passou, até o hospital ele foi parar, ele bota todas as fotos, tudo que ele foi acontecendo com ele. Às vezes, algum caminho que você tem que trilhar, se você souber o caminho, você não vai. Você está entendendo? Entra. Eu jamais entraria numa montanha russa, a não ser se fosse obrigado. Mas se eu entrasse, eu ia me arrepender muito depois. Não quero mais. Entra. Se é Deus que está dizendo, vai. Está entendendo? Se é Deus que está à frente, vamos. Eles imaginavam, será que o rio vai parar? Será que a gente vai morrer afogado? Vou seguir. Quando botou o pé. Agora você entendeu? Quando ele estava parado, o sacerdote parado, não aconteceu nada com a água, só depois que botou o pé. E eles ficaram parados ali no meio. Os sacerdotes foram primeiros. Então aqui, todos nós somos sacerdotes. Na igreja presbiteriana não tem só um sacerdote não, tá? Todo mundo é sacerdote. Nós vamos seguir o Senhor de perto. A liderança aqui é o pastor e os presbíteros. Então os presbíteros vão dar o primeiro passo. E eles ficaram parados, esperando o povo passar. Só puderam sair depois que todo mundo passou. Imagina, ai meu Deus, será que Deus vai mandar água de... vai vir aquela cabeça d'água depois? Não, vamos ficar. Vamos ficar. Deus não revela o percurso, mas revela a sua presença. E quando Deus revela que está presente, isso basta, amém? Amém.
Quando ele diz, eu estou com vocês, isso basta. Terceiro, antes dos grandes milagres, Deus chama seu povo à santidade. Eu só quero ler com você o versículo 5, que eu já li e vou ler de novo. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Antes da travessia, santificai-vos. Ele não diz, afiar a espada, treinem bastante, planejem. Não. Ele diz, santificai-vos. Então, se a gente sabe que tem uma mudança para acontecer, que Deus quer fazer algo nesse bairro usando a nossa igreja, né? Deus quer nos dar um espaço maior, Deus quer nos dar a condição de alcançar mais famílias aqui nesse bairro, na nossa redondeza, no nosso grande bairro Campo Grande, na nossa cidade, primeira coisa é santificação. Essa semana não é semana de oração, não. A semana de oração começa na primeira segunda-feira do mês. Então, na outra, sem ser essa semana, outra. Aí tem que estar lotado. Se o povo quer mudança, Deus está dizendo, só vai acontecer o milagre com a santificação. A presença espiritual. Deus estava prestes a agir, mas ele queria ver a disposição do povo. A santidade não compra o milagre. Eu buscar ser santo não quer dizer que Deus vai ser obrigado a me dar um milagre. Mas nós devemos viver em coerência com aquele que nos chamou. Santidade sempre. A santificação não é causa, mas é o fruto inevitável de quem recebeu a salvação. Então, na nossa fé, na fé reformada, você não se santifica primeiro para ser salvo. Não, você é salvo. Só que quem é salvo busca a santificação. Um povo alcançado pela graça é chamado a refletir o caráter santo do Senhor. Deus é santo, nos chamou para a santidade. Talvez você hoje deve estar esperando Deus transformar a circunstância assim, ó. Oh, se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo. Eu já ouvi isso. Se Deus me der aquele emprego, eu volto para a igreja. Eu fico ouvindo a pessoa, falei, meu Deus. Falei, mas isso não está certo não, irmão. Ah, pastor, mas o meu negócio com Deus é esse. Bem, se Deus fizer aquilo comigo, eu vou conseguir, eu vou fazer. Não. Primeiro tem que transformar o coração, buscar a presença de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Santificai-vos, hoje é o dia de buscar a Deus, e buscar a Deus sempre é bom para a gente. E a gente faz pirraça. Não, Deus não me der, eu não vou fazer isso, só vou me dedicar se acontecer isso na minha vida. 4. Geralmente, Deus abre o caminho quando damos um passo de fé. Vamos lá, o versículo 13 até o 16. Nós não lemos o 13 ainda, vamos lá? Leia comigo. Deixa a Bíblia aberta. Hein? Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pouser nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão, tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava, porque todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham da cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que ficava ao lado de Sartã, e as que desciam do mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de frente de Jericó. Aqui está um dos momentos mais impressionantes do livro, né? Não só do capítulo desse livro. Como já falei, as águas não se abriram só com a observação. Não adianta você só olhar. Ah, eu quero aquele emprego, aquele negócio, é só olhar. Ah, eu quero, e não fazer nada.
Eu vou tirar todo dia meia hora para estudar, vou perder meu tempo. Você tem que molhar o pé. Eu vou fazer aquele curso, vou pagar aquele curso caro para fazer aquele negócio. Não tem que fazer. Ou alguém aí quer ser médico sem fazer medicina. Ou alguém quer ser enfermeiro sem cursar enfermagem. Ou alguém quer liderar um quartel sem passar pelo sofrimento que passa um soldado. Não tem como. E a gente olha e fala assim, olha como é que vai, o que vai acontecer. Geralmente Deus abre o caminho quando damos o primeiro passo. Será que hoje Deus está falando com você? Dê o primeiro passo. É preciso tocar no rio. Observe essa ordem. Primeiro a obediência, depois o milagre. Primeiro a obediência, depois o milagre. Primeiro a obediência, depois o milagre. A gente fica vendo aí muitos milagres, testemunhos de milagre, a gente quer também ter um milagre. Isso não quer dizer que a fé produza milagres. É Deus que produz milagre. Só que Deus honra a confiança, a obediência daqueles que caminham segundo a sua palavra. Ele está dando um caminho, Ele está fazendo esse trajeto. E às vezes o trajeto da nossa vida é doloroso. Nós passamos por momentos difíceis. No casamento, no trabalho, no dia a dia, na faculdade. Eu não sei, sempre passamos momentos difíceis. Mas precisamos caminhar segundo a palavra de Deus. Deus honra a confiança daqueles que caminham segundo a palavra. Mas a ordem tem que ser cumprida. E quando Deus dá uma ordem, temos que cumprir. A gente sempre ouve falar que a fé é um salto no escuro. Não, aparentemente é isso, para quem está de fora. Mas para quem confia em Deus, a fé é um salto nos braços de Deus. Amém? É. A fé não é um salto no escuro. Para quem está de fora é. Mas para quem crê em Deus, a fé é um salto nos braços de Deus. É obedecer quando Deus manda. Agora também é preciso saber. Quando Deus está falando, você tem que ter certeza do que Deus quer. Josué era alguém que estava ali, e ele tinha certeza do que Deus falou. Deus mandou ir, então tudo bem, Deus falou, Deus escolheu Josué, vamos embora. Os sacerdotes pegaram a arca, vamos seguir, vamos lá. E quando chegou primeiro, deram o primeiro passo e aconteceu. Quinto e último, Cristo é o verdadeiro caminho através das águas. Toda essa narrativa aponta para algo maior. E esse algo maior não está ali no Antigo Testamento, está lá no Novo. É a arca. Você lembra que na pregação passada a marca foi aquele tecido vermelho? Lembra? Tecido vermelho? Lembrando da ceia, lembrando do sangue, lembrando de Jesus. O nome Josué, lá no primeiro sermão, o nome Josué, Yeshua, o nome de Jesus em grego. Então é o mesmo nome. Agora é a arca. Toda essa narrativa aponta para Jesus. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho na saída do Egito e o Jordão na entrada de Canaã, Ele preparou um caminho definitivo para todos nós, para nos reconciliar a Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Jesus, um novo e vivo caminho. Ele é um novo e vivo caminho. O Jordão apresentava um obstáculo. Mas sabe o que é um obstáculo também? Sabe o que é um obstáculo? O pecado. E a gente às vezes não fala dele. A gente está tão acostumado a conviver com ele, né? Ele é um obstáculo para o teu crescimento espiritual. Ele é um obstáculo para você viver realmente na fé, para você viver os milagres. Ele é um obstáculo para você entrar na terra prometida. Ninguém consegue atravessar o Jordão por esforço próprio. Ninguém consegue largar um vício, um pecado, uma dificuldade, sem ajuda. Ninguém consegue resolver os seus problemas mentais
sem ajuda. Ninguém consegue se controlar e viver sozinho. Alguém pode te ajudar. Deus usa pessoas. Ele determina o caminho. As águas do juízo estavam aqui. O povo olhou e falou assim: acabou. O mundo vai acabar, todos nós vamos morrer. Já não tem como fazer mais sacrifício. A religiosidade contaminada, isso já aconteceu mais de uma vez no mundo, na história da humanidade. Mas o povo de Jesus chama o quê? O sacerdote de quê? Raça de víboras. Fariseus, saduceus, escribas. Raça de víboras. Jesus fala assim: você não está entendendo nada. Virou uma religiosidade, não vive a realidade da fé. Acabou. Acabou. Mas o rio passando, e ele foi lá e entrou. Quando ele tocou, abriu. E nós então podemos passar. É Ele que nos ajuda, é Ele que faz isso. Na cruz Ele suportou aquela dor, as águas querendo passar e Ele segurando. O pecado tenta nos afastar da verdadeira herança. Agora todo aquele que crê atravessa, não por mérito próprio, mas pela obra consumada do Salvador. Agora você imagina a cena: milhares de pessoas observando um rio em cheia, pais segurando crianças, falando assim: como é que vai ser esse negócio? Idosos lembrando dos problemas e das dificuldades que passaram no deserto, jovens perguntando: como vamos passar? Então, pela ordem de Deus, os sacerdotes dão o primeiro passo. O pé toca na água. O impossível acontece. A água começa a recuar. Às vezes é um processo, mas tem que começar. Quem sabe hoje é o dia de botar o pé na água? Quem sabe? Senhor, será que eu vou passar a vida inteira com isso? Senhor, será que eu vou passar a vida inteira passando por esse sufoco na minha vida, por esse problema que não sai de mim, seja na minha mente, no meu coração, seja o que for que vai ser? É preciso dar o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, Deus abre. E se Deus abre, nenhum rio pode resistir. Talvez hoje exista um Jordão brabo. O Jordão de hoje não é mais aquele, tá? Hoje essa parte que eles atravessaram agora é seca. Não tem mais contato com o Mar de Arabá, não tem mais contato, né? Hoje aí fica ali no Mar Morto. Acabou. Quem sabe? Diante de você, esse rio vai secar. Vai parar. Esse rio pode ser um pecado invencível, uma culpa antiga, uma crise familiar, um medo do futuro, uma porta fechada. Você olha e diz: não há como passar. Não consigo. E Deus diz: eu não pedi você para abrir o rio. Eu pedi que confiasse em mim. Bota o pé na água. O Deus que abriu o Jordão continua governando todas as coisas. Sua providência não falha. Sua presença não abandona. Sua promessa não mente. Sua graça não se esgota. O maior milagre já aconteceu. Em Cristo, Deus abriu o caminho onde ninguém poderia abrir. E agora Ele chama seu povo a caminhar pela fé, sabendo que a herança prometida não depende da força dos nossos pés, mas da fidelidade do Senhor. Eu quero que os irmãos cantem um louvor. Eu quero convidar você para a gente orar junto. A gente vai finalizar o culto orando juntos aqui. Pastor, esse passo não é espiritual que tem que dar? Pode ser. Mas se você quer dar um passo material, vem aqui à frente.
Vem aqui à frente. Dê esse passo hoje. O pastor está me chamando para quê? Para aquilo que você tem atrapalhando a tua vida. Você é crente, não crente? Você tem alguma coisa, você tem que dar um primeiro passo. Deus abençoe isso. Tem mais alguém para dar esse passo? Você pode se colocar em pé, irmão? Tem uma coisa complicada para resolver? É um passo material. De repente, aqui mesmo você vai ter ajuda, pessoas que podem te ajudar. Deus está dando uma direção. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. O Senhor quer. Coloca o pé. Porque coloca o pé no Jordão. Não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, dê um passo de da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços. O inimigo diz, não vai não. Envergonhar, não dá o primeiro passo não. Mas não vai. Dê um passo, você não será envergonhado. E Deus está mandando você seguir. Eu não estou sozinho. O teu crescimento, o teu desenvolvimento na sua vida, no seu casamento. Em nome de Jesus, dê o primeiro passo. Vamos orar juntos. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Mesmo quebra das muralhas, mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz,
Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. A obediência vem antes do milagre. Jesus obedeceu por nós. Ele entrou, mas parou. Eu quero orar para que Deus coloque pessoas do teu lado que digam assim: vai, que te incentive. Vai, tá seco, tá seco. Você às vezes não está vendo que está seco. Ele já preparou o caminho, mas você não vê. Mas está seco. Eu quero dizer para você, se você ficar parado, vai morrer da mesma forma. É melhor morrer obedecendo a Deus do que morrer sem ouvir a voz. A terra foi conquistada, foi no sacrifício, mas eles não morreram no deserto, como aqueles outros que foram desobedientes. Eu vou tocar cada irmão que está aqui, simbolizando assim a bênção de Deus que está nesta igreja, não em mim, mas de todos os líderes dessa casa, os que passaram e os que estão aqui, para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa irmã. Ela sabe o passo que ela tem que dar. Se não sabe, ó Deus, mostra a ela o passo que ela tem que dar. O caminho aberto Senhor, abençoa o nosso irmão, que ele dê esse passo que tem que dar. Na fé, o Senhor vai secar essas águas e vai dar para passar. Senhor, abençoa o nosso irmão. Nuvens que trazem chuva. O passo que ele veio dar aqui, só ele sabe. Mas que ele consiga dar esse passo e ver que vai chegar do outro lado. Que tenha fé suficiente para dar um passo, o primeiro passo. Senhor, eu peço pelo nosso irmão que veio aqui e deu um passo material, mas ao mesmo tempo um passo espiritual, um passo para mudança, para encarar essas águas que aparentemente não vão recuar, mas vão recuar sim à medida que ele entre. Hoje ele está dando esse passo, mostra que as águas vão recuar, Senhor. Eu peço que abençoe o teu servo, mostra essas águas recuando e um caminho para passar. Ainda virão algumas lutas depois, mas o rio vai ser ultrapassado. É necessário dar somente o primeiro passo. Eu peço a você que estenda a mão para cá, se você tem desejo de abençoar. Se não, não estenda, tá bom? Se você tem desejo de abençoar, estenda a mão. Se não, não estenda. Eis-nos aqui, Deus. Aquele que aquieta o mar, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Tira a força viemos aqui para cultuar o teu nome, mas também recebemos esse desafio hoje de seguir adiante, é o Deus que de dar o primeiro passo. Nossa vida não vai mudar se continuarmos vivendo sem administrar aquilo que precisamos administrar. A nossa vida segundo a ordem do Senhor. Dê coragem a cada um de nós para tomarmos a decisão certa. Nós falamos, Senhor, para onde vamos? O Senhor diz, basta me seguir, me siga. Oh Deus, ilumina a nossa mente, para que possamos saber o que temos que fazer nessa semana. Que seja uma semana de mudança para melhor, para o crescimento, mas também com lutas
alturas, Nuvens que dificuldades. trazem chuvas de Mas a força do Senhor bênçãos. é a nossa oração Ouça Pai, nessa a noite. voz, Em nome de Deus te dá Jesus. escape e livramento. Cante bem forte. Deus já tem O o caminho aberto pelas Abraça o irmão, ele dê águas. força a ele. Faz Vai dar certo, vai dar. muitas fontes Abraça o irmão aí, Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, mas sério faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Rei da